Irmãos, eu vos saúdo com a santa paz do Senhor Jesus. Quero convidar todos os irmãos a abrirem o Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1, versículos de número 14 e 15. E com base nesse texto eu queria falar sobre o Evangelho do Reino. Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15, que diz o seguinte: Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia, proclamando as boas novas de Deus, e dizia a ele: O tempo é chegado, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Que o Senhor desde já aplique esta leitura da sua palavra em nossos corações. Vamos fazer uma breve oração pedindo a bênção do Espírito Santo. Senhor nosso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedimos agora a bênção do Teu Espírito Santo para a Tua palavra, Senhor, que foi lida e que será ministrada. Que o Teu Espírito esteja abrindo os nossos ouvidos espirituais, que possamos ouvi-la de bom grado, Senhor. Que o Teu Espírito Santo esteja também iluminando a nossa mente, para que possamos entender o que há de ser transmitido, e que acima de tudo o Teu próprio Espírito Santo, que inspirou esta palavra, possa estar abrindo os nossos corações, para que possamos recebê-la e sermos moldados por ela. Abençoa cada um que aqui está presente, os que vieram de longe, de perto, os que visitam, os que fazem parte desta igreja, que possamos ouvir a Tua própria voz falando aos nossos corações. Tudo isso pedimos em nome de Jesus, para a Tua glória e glória dele. Amém. Meus irmãos, existe o Evangelho e existe os Evangelhos. Isto é, existe o Evangelho original e existe o Evangelho falsificado. O apóstolo Paulo, na carta dele à igreja da Galácia, na carta aos Gálatas, ele vai falar sobre isto. Ele vai falar que o Evangelho original não pode ser modificado, nem por homens e nem por anjos. Ele já foi entregue de uma vez por todas e está nas páginas da Bíblia Sagrada. Já quanto aos falsos evangelhos, diz Paulo que quem o anuncia ou quem o recebe é anátema, isto é, maldito. Então, nesta noite eu queria falar, com base nesse texto que foi lido, sobre o Evangelho original, o Evangelho verdadeiro, e não sobre outros tipos de Evangelho, como infelizmente temos ouvido e visto em muitas igrejas, nas televisões e também em outros meios de comunicação, como o rádio. Eu queria falar nesta noite sobre o Evangelho do Reino de Deus, o único Evangelho real. E este texto ele é bastante esclarecedor quanto a este assunto, porque o texto nos anuncia aqui que o Senhor Jesus Cristo começou o seu ministério de pregação, está no verso 14, logo assim que João Batista, o último dos profetas da antiga aliança, tinha sido preso e, consequentemente, estava prestes para perder a sua cabeça por pregar
este evangelho, por pregar a palavra de Deus como ela é. Diz aqui no verso 14: depois que João Batista foi preso, Jesus apareceu pregando as boas novas e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas ou no evangelho. Interessante que antes mesmo do Senhor Jesus pregar este evangelho já vinha sendo anunciado. Ele foi anunciado pelos profetas antes de João Batista. O apóstolo Pedro, que alguns o chamam de primeiro papa, mas não foi papa coisa nenhuma, né? Ele diz que o Espírito Santo já falava este evangelho por meio dos profetas da antiga aliança. E João foi o último desses profetas. E qual foi o evangelho pregado por João? Qual foi a mensagem anunciada por João Batista, aquele homem que nasceu cheio do Espírito Santo? Se a gente voltar um pouco mais aqui neste mesmo capítulo, versículo de número 4, a gente vai ler a seguinte expressão: assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando seus pecados, e eram batizados por ele no Rio Jordão. Em outras palavras, o evangelho anunciado por João Batista, bem como pelos outros profetas do Antigo Testamento, foi um evangelho em que chamava as pessoas para se converterem a Deus, para se reconciliarem com Deus, para buscarem ao Senhor enquanto podia achar, para se arrependerem, para serem regeneradas e terem uma nova vida com abundância do ponto de vista espiritual, do ponto de vista relacional com o próprio Deus. E João, por causa dessa mensagem, ele foi aprisionado e terminou, como eu falei, decapitado pelo rei Herodes, que, embora temesse as suas pregações e até considerasse o conteúdo de suas mensagens, por conveniência, por caprichos e vaidades humanas, preferiu dar ouvido à sua corte, aos seus amigos, e resolveu prender João e por fim tirar-lhe a cabeça, porque João Batista anunciava a vida adúltera em que vivia o rei Herodes, que chegou a tomar e a possuir a mulher do seu próprio irmão. E João Batista pregava para que ele se arrependesse desse pecado e deixasse o que não era seu e voltasse ao sagrado matrimônio, mas ele preferiu ficar com os seus pecados. Já uma grande multidão vinha João Batista confessando os seus pecados e eram por ele batizados no Rio Jordão. Então João foi preso, o último dos profetas, e quem haveria de anunciar esta mensagem, de continuar anunciando esta mensagem, chamando as pessoas para o arrependimento? Ninguém mais, ninguém menos do que o próprio Senhor Jesus Cristo foi quem apareceu, foi quem se prontificou para dar continuidade a essa mensagem profética, dizendo às pessoas: arrependam-se, arrependam-se, porque o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Em outras palavras, o Senhor Jesus não mudou a mensagem bíblica, não mudou a pregação da palavra de Deus, ele deu continuidade ao plano eterno de Deus que visa a salvação da humanidade. O Senhor Jesus não pregou um evangelho como muitos estão pregando por aí, de autoajuda. Um evangelho como nós conhecemos, que só falam de coisas materiais, que só falam de prosperidade. É verdade que o evangelho, como consequência, ele traz consigo muitas bênçãos. Ele traz ajuda, ele traz bênçãos materiais também, mas veja que Jesus
boas novas, porque o tempo de se arrepender, de se converter, de se salvar, chegou. Então essa foi a mensagem do Senhor Jesus Cristo. E eu gosto muito dessa expressão aqui do final do versículo 14, quando o escritor, ele diz que Jesus proclamou as boas novas de Deus, ou o Evangelho de Deus. Porque isso, irmãos, nos mostra que o Evangelho não é uma invencionice humana. O Evangelho não é uma filosofia qualquer. O Evangelho não é uma ficção. O Evangelho não é produto de uma mente alucinada. Não, o Evangelho, ele é de origem divina. Ele é celestial. Ele é sobrenatural. O Evangelho é de Deus. O Evangelho é divino. Como dizia muito bem o pastor e reformador João Calvino, que chamava o Evangelho de a doutrina celeste. Nada no seu Evangelho nos anuncia realmente aquilo que precisamos saber acerca da nossa vida neste mundo e acerca da nossa vida no porvir, na eternidade. Só o Evangelho pode nos revelar e nos assegurar de todas estas coisas. As filosofias que existem por aí, as ideologias que existem aqui neste mundo, podem nos esclarecer acerca de muitas coisas, sociais, culturais, éticas e até morais, mas somente o Evangelho de Deus, que veio do céu, pode realmente nos falar com segurança, propriedade, toda clareza acerca de quem é Deus, acerca de quem é o homem e de como o homem pode se relacionar com Deus de forma saudável neste mundo e principalmente na eternidade. O Evangelho é a coisa mais útil que existe para a humanidade. Pena que a humanidade não se aperceba disto, porque as pessoas acham que as mensagens evangélicas, as pregações cristãs, bíblicas, são coisas de homens, foram os homens que inventaram. Nada disso. É produto do Espírito Santo. Jesus anunciou o Evangelho e ele sabia muito bem por que anunciar o Evangelho. Porque o Evangelho vinha dele mesmo. O Evangelho vinha do Pai, o Evangelho vinha do Espírito Santo, o Evangelho vinha de Deus em todo o seu ser e em toda a sua personalidade. E qual é o conteúdo central da mensagem do Evangelho, meus irmãos? O que é que o Evangelho apregoa? Primeiramente, como falamos, o arrependimento. Vou focar somente em 3 coisas com base nesse texto que nós lemos acerca da mensagem do Evangelho. A primeira é o arrependimento em si. A mensagem do arrependimento não pode nunca ser excluída da pregação evangélica. Vou repetir. A mensagem do arrependimento não pode nunca ser excluída da mensagem evangélica. Por quê? Porque sem arrependimento não há genuína conversão. Agora, interessante é que, embora a gente tenha feito essa afirmação e muitos tenham dito amém para ela, tem muitos que aí já não pregam arrependimento, já não pregam a necessidade de se mudar de vida. Venha como está e fique como você estava. E diz que estão pregando a palavra de Deus. Tudo bem, venha como está, mas venha para ser transformado pelo Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. O Evangelho muda, o Evangelho transforma, o Evangelho faz do pecador uma nova criatura. Engraçado que Gretchen, ela falou isso. Ela disse que na Bíblia dela tinha dizendo: venha como está e continue como está, porque Deus te ama assim mesmo. Mas ele perguntaram a ele que texto estava e foi para lá, foi para cá, e ela não mostrou o texto, porque não existe esse texto na Bíblia Sagrada. A mensagem é uma mensagem de conversão, de arrependimento. Foi isso que João Batista pregou e foi isso que Jesus pregou também.
pregando, se a gente ler em Atos, um pouco mais na frente aqui, deixa eu ver o capítulo de número 2, versos 38 e 40, é dito o seguinte pelos apóstolos: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Isso no verso 38. No verso 40 é dito o seguinte: com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles, dizendo: salvem-se desta geração perversa ou desta geração corrompida. Então, meus irmãos, a mensagem do Evangelho inclui, antes de qualquer coisa, o arrependimento. E arrependimento não é como alguns imaginam, um simples remorso, de forma alguma. O arrependimento, meus irmãos, é uma tristeza pelos nossos pecados, é uma tristeza por termos ofendido a Deus, uma tristeza tão grande, tão íntima, que nos leva a mudar de direção, a mudar de hábitos, a mudar na forma de pensar. Por exemplo, se lermos aqui em 2 Coríntios, capítulo de número 7, verso de número 10, encontraremos a seguinte expressão: a tristeza, segundo Deus, não produz remorso, mas sim um arrependimento que leva à salvação, e a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Então Paulo fala aqui sobre uma tristeza que não passa de remorso, que produz morte, não leva à salvação, e de um arrependimento verdadeiro que leva à salvação. Então existe o arrependimento genuíno e existe um falso arrependimento que não passa de remorso. E isso pode ser muito bem ilustrado na vida de dois personagens da Bíblia, na vida de Judas Iscariotes e na vida do apóstolo Pedro. Todos dois cometeram uma grande falha em sua vida. Pedro, todos nós sabemos, negou Jesus 3 vezes ao ponto de praguejar, dizendo que não conhecia a Jesus. Ele que antes tinha dito: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele que antes tinha dito: para onde iremos se só tu tens palavra de vida eterna. Por 3 vezes, de forma veemente e deliberada, ele disse: não conheço esse homem, e começou inclusive a dizer algumas coisas que só Jesus vem para perdoar. Mas diz a Bíblia que ele se arrependeu amargamente desse seu pecado. Ele chorou verdadeiramente por causa deles, ao ponto de Jesus, depois de ressurreto, chegar para Pedro e questionar o amor que Pedro tinha por ele. E é interessante naquele episódio, porque Jesus pergunta a Pedro 2 vezes se Pedro o amava da forma como Jesus o amava. A expressão é ágape. Jesus perguntou para Pedro: Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse: não, Senhor. Como tu me amas? Não, eu só te amo como amigo. A expressão que ele usou foi filéu, que é amor entre amigos. Aí Jesus perguntou de novo: Pedro, tu me amas? Aí citou o ágape. Tu me amas como eu te amo? Aí Pedro: não, Senhor, eu só consigo te amar como amigo. Porque Pedro estava consciente de que tinha negado a Jesus 3 vezes. Se Pedro amasse a Jesus como Jesus o amava, incondicionalmente, acima de todas as coisas, Pedro não teria negado Jesus. Mas Pedro foi sincero. E é interessante que na 3ª vez em que Jesus pergunta a Pedro: Pedro, tu me amas? Jesus, sabendo do grau de amor que Pedro tinha para com ele, Jesus já não usa mais a expressão ágape, porque sabia que Pedro não amava aquele nível, aquele ponto. Mas ele, sabendo que Pedro amava só como amigo, perguntou: Pedro, tu me amas? Aí usou a expressão de amor entre amigos, filéu. Aí Pedro foi e disse: sim, Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu só consigo te amar até aí mesmo.
a Jesus, que é cheio de graça e misericórdia, disse: não tem problema não, Pedro, eu te aceito assim mesmo, apacenta as minhas ovelhas. Pelo menos você se arrependeu, você foi sincero. Já Judas não, Judas traiu a Jesus por 30 moedas de prata. Inclusive alguém até já disse, né, que os pregadores da prosperidade estão piores do que Judas, porque Judas só traiu Jesus uma vez, por 30 moedas de prata. E tem pregadores aí que todos os domingos, todos os cultos da semana, estão traindo Jesus, vendendo Jesus por dinheiro, por R$100, por R$500, por R$1.000. Estão piores do que Judas e não se arrepende, como Judas também não se arrependeu. Judas se encheu de remorso, de tristeza, segundo o mundo, de arrependimento superficial. Tanto é que ele não voltou para Jesus, tanto é que ele não voltou para a companhia dos discípulos, dos apóstolos. Ele resolveu se enforcar da causa da sua própria vida, porque o arrependimento dele não foi um arrependimento genuíno, foi um arrependimento superficial. Meus irmãos, essa mensagem de arrependimento é muito importante. Ela tem sumido de muitas igrejas, de muitos púlpitos. Era isso que deveria estar sendo pregado na televisão, pregado no rádio, a tempo e fora de tempo, como diz a Bíblia Sagrada, para que as pessoas se arrependam enquanto elas podem, porque vai chegar o tempo em que elas vão buscar a Deus e não vão poder encontrá-lo mais. E as pessoas perdem tempo com tanta bobagem, ao invés de buscarem a conversão. Arrependei-vos, diz a palavra de Deus. Interessante que há tempos atrás, não é? Talvez um século por aí, não sei dizer precisamente, mas na liturgia das igrejas tinha um momento para a confissão de pecados. Sabiam isso? Na programação do culto tinha um momento para as pessoas confessarem os seus pecados a Deus. Inclusive eu coloquei na liturgia, lá na nossa congregação no José Américo, um momento como este, ou através de um canto, ou através de uma oração, mas tem que haver um momento para a gente se arrepender, para a gente confessar ao Senhor os nossos pecados, porque está escrito: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Todo dia a gente pega, irmãos, ou não pega? É palavra, é pensamento, é por ação, é por omissão, é de todo jeito. E a gente pouco para confessar ao Senhor os nossos pecados, para se arrepender. E assim a gente vai viver na nossa vida. Chega para cultuar, não tem um momento de reflexão interior. Devemos resgatar esses momentos de reflexão, de confissão. Não é assim entrar no Santo dos Santos de todo jeito, não. Não, porque Jesus abriu já a porta, já escancarou, o véu foi rasgado quando ele morreu na cruz do Calvário, e agora a gente tem livre acesso à presença de Deus. Vamos lá entrar no Santo dos Santos e vamos só adorar. É assim? Não é assim. Porque no Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote podia entrar neste lugar mais sagrado do templo, que era o Santo dos Santos, mas ele não entrava de uma forma qualquer, de todo jeito não, ele tinha que se consagrar antes, mesmo ele tendo acesso, e somente ele tendo acesso àquele lugar sagrado, a presença de Deus, que era simbolizada ali pela arca. E aí dele se entrasse ali impuro, porque ele era fulminado na hora. É verdade que Jesus lá no Calvário já abriu o véu para nós e nós temos acesso, mas nós temos que também, como sacerdotes da nova aliança, nos consagrarmos para nos apresentarmos diante de Deus e adorá-lo em espírito e em verdade. Não é assim não, a gente vai pegar de todo jeito, volta de todo jeito e vive de todo jeito a semana que vem. Tem que ter arrependimento, e arrependimento verdadeiro, arrependimento genuíno. Quando se fala arrependimento, muitas pessoas não gostam porque mexe com o eu, né? Fere o eu. E o que tem de gente não me toque não é brincadeira. Principalmente nos nossos dias,
humanos que não são tão humanos assim. Essa semana eu estava falando com alguns irmãos lá da congregação de José Américo sobre uma nota que tem passado dos poderes públicos, né, na televisão, sobre a questão da identidade de gênero, que ninguém pode falar sobre isso, e se falar é processo, é tudo, então as pessoas não querem que se fale delas, ou dos seus hábitos. Diz que lá no Rio de Janeiro, muitos pastores e igrejas são processados por pregarem a palavra como ela é. Não estou falando só de uma questão, estou falando da questão em geral, dos pecados em geral da raça humana. Porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Eu careço da glória de Deus, você carece da glória de Deus, todos carecem da glória de Deus, todos precisamos de perdão, de purificação, de santificação. Todos nós, para quem que não quer ouvir falar sobre estas coisas, que já se sente ofendida, já quer processar, já quer buscar os seus direitos. A CPAD, a Rádio Amém, tem o nosso programa, todos os sábados. Também recentemente foi, como é que se diz? Processada também, porque falaram lá alguma coisa que alguém não gostou e processou a rádio. É assim, irmãos, que está o nosso tempo. Mas a mensagem bíblica ainda é a mesma que João Batista pregou, a mesma que Jesus pregou, a mesma que os apóstolos pregaram: arrependei-vos, arrependei-vos e arrependei-vos, se quiser que os vossos pecados sejam perdoados e cancelados. Sem arrependimento não há como o homem ser salvo. A outra coisa que esse texto de Marcos nos mostra é a questão, juntamente com o arrependimento, da fé do Evangelho. Porque Jesus, ele não só mandava as pessoas se arrependerem, mas ele continua aqui dizendo: arrependam-se e creiam nas boas novas, creiam no Evangelho. O que é as boas novas do Evangelho? O que é que o Evangelho prega em sua essência? Eu vou ler para os irmãos aqui um resumo do Evangelho nas palavras do apóstolo Paulo, que está no capítulo número 15 da primeira carta que ele escreveu à igreja de Corinto, quando ele diz assim, prestem atenção: irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi: que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, meus irmãos, a mensagem do Evangelho em sua essência é a pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo, Filho do Deus vivo. O Evangelho anuncia que através de Cristo e somente através dele o homem pode ter o perdão dos seus pecados e acesso à presença de Deus para todo sempre. O Evangelho fala sobre os ofícios de Jesus. O Evangelho fala sobre os atributos de Jesus. O Evangelho fala sobre a vida de Jesus, sua encarnação, sua morte expiatória, sua ressurreição para nossa justificação. O Evangelho fala sobre a vinda de Jesus para buscar o seu povo, aqueles que abandonaram este mundo mau e pecaminoso para viver segundo a sua palavra. A essência do Evangelho não é mais que a gente viva, mas que Cristo vive em nós. O Evangelho anuncia que para nós o viver é Cristo e o resto é bobagem, o resto é besteira, até o morrer é lucro. E tem tanta gente que já não quer mais este Evangelho. Eu fui dar aula em um seminário aqui em João Pessoa, lá no bairro das Indústrias, numa outra denominação, não na nossa. E um dos diretores do seminário estava dizendo, com base na aula que demos lá, que ele foi pregar em uma igreja da denominação dele.
E essa igreja, meus irmãos, já tinha cerca de 30 anos de existência. E ele foi falar sobre a volta de Jesus, a consumação de todas as coisas. E ele falando, e ninguém se empolgando, porque na igreja dele é aquele estilo, né, fervoroso, né, os irmãos se alegram e dão glória e tal, louvam a Deus. E ele pregando, o suor descendo, e ele cansando, perdendo a voz, como quase que eu pego hoje pela manhã, e tanto explicar a palavra de Deus, e nada dos irmãos se empolgaram. Aí no final ele perguntou: os irmãos não conhecem esse assunto não? A volta de Jesus. Aí um dos irmãos disse: a gente nunca ouviu uma pregação sobre isto. Aí eu pergunto: estavam pregando o que na igreja? A gente tem que pregar, meus irmãos, e a gente tem que meditar sobre Jesus como aquele que satisfaz as necessidades da nossa alma, como a razão da nossa existência. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. Ele mesmo disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai a Deus, o Pai, ao céu, a não ser por mim. Sem Jesus estamos perdidos. É como que está aparecendo aqui na televisão. Quem não vê para a igreja, escuta aí na televisão, na internet, né? Arrependei-vos e crê no Evangelho, amado telespectador, porque o Reino de Deus está próximo. Não, mas essa mensagem dói. Essa mensagem mexe com o meu ego. É para triturar mesmo, é para machucar mesmo, é para quebrar, para Deus te fazer um vaso novo, para Deus te fazer uma nova criatura, e não essa pessoa que você é tão distante dele. Jesus foi partido, Jesus foi moído por nossos pecados, e a gente não quer ser partido, a gente não quer ser moído. É a mensagem da ceia. Isto é o meu corpo que é partido por vós. Jesus disse: quem quiser vir a mim, o caminho que leva a Deus, negue-se a si mesmo, toma a cruz e siga-me. Crê no que eu estou dizendo. Siga meus passos, siga a minha doutrina, que você vai chegar lá no céu, no reino de Deus. Aí tem gente que diz: não precisa disso tudo não. Só basta eu botar uma Bíblia debaixo do braço. Tem gente que nem a Bíblia bota mais. Só basta no momento do louvor dar uns pulinhos e bater umas palminhas, tá bom. Não está. Tem um pregador veterano da igreja presbiteriana. Os irmãos já perceberam que eu gosto de coisa antiga, né? E gosto mesmo. Das novidades eu não gosto muito não, algumas. Tem algumas boas. Gosto mais das coisas antigas. São boas. Panela velha que faz comida boa. Já dizia a canção, né? E esse pastor presbiteriano veterano, ainda é vivo lá do lado da Bahia, pastor Josafá Vasconcelos, ele dizia, eu acho que ainda diz, que muitos vivem a vida cristã forjada no camarim do diabo. Sabe o que é isso, irmão? É uma alternativa criada por Satanás. Ele não pode impedir que as pessoas se interessem por Jesus. Aí ele cria meios alternativos da pessoa ir até Jesus, mas não para se converterem. Lembro que durante os episódios dos evangelhos, muitos iam até Jesus, mas nem todos eram curados e salvos. Tinha muitos que voltavam com seus pecados, como aquele jovem rico, que preferiu a riqueza ao invés de Jesus. Aí diz o pastor Josafá que Satanás tem feito isso. Diz: olha, não precisa você negar a si mesmo, não precisa se arrepender, não precisa tomar a cruz, nada disso. Eu vou lhe mostrar o evangelho bastante leve, light, paliativo. Entra aqui no meu camarim, eu vou lhe dar uma garibada, e você vai sair um gritão, dizendo bem forte: a paz do Senhor. Tem gente que enche, estufa o peito na hora de saudar com a paz do Senhor. Uma vez eu fui dar boa noite a uma irmã, antes de saudar com a paz, é verdade, né? E a irmã disse: boa noite não, a paz do Senhor. Eu disse: sim, a paz do Senhor também, mas boa noite antes também, né?
Uma boa noite com a paz do Senhor, tá bom? E tem pessoas que seguem regrinhas religiosas como se isso fosse a vida cristã autêntica, que não é, irmãos. Aí tem gente que entra na igreja sem se arrepender, sem realmente crer no Evangelho, e vai viver na sua vida cristã assim, e acha que já está tudo bem, e não é assim. Tem que ser triturado, moído. Tem que negar-se a si mesmo, tomar a cruz, se arrepender, crer no Evangelho e dizer como Pedro, mesmo com nossas falhas, fraquezas e limitações: para onde iremos, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Tem muita gente negando o Evangelho com medo de perder a vida, muita gente negando o Evangelho com medo de perder as finanças, a pensão que recebe e assim por diante. Com medo de perder o marido, porque se vier para a igreja o marido deixa. Como uma pessoa que eu conheci aqui, uma pessoa que a gente chamava para ir para a congregação do José Médio. Não, eu queria ir, mas o meu marido não me deixa. Aí sabe o que aconteceu? O marido deixou, foi ele, arrumou outra. Não estou dizendo que agora você vai deixar o serviço de casa e vai vir para a igreja o tempo todo. Não estou dizendo isso, né? Os irmãos entendem. Mas, irmão, a gente precisa realmente crer. Crer é acreditar. Crer é confiar. E se a gente acredita, se a gente confia, então a gente molda a nossa vida por aquilo que a gente crê. Este é o conteúdo da mensagem evangélica. E por que a gente precisa, para finalizar aqui, conclusão de tudo isso? Porque a gente precisa rever nossos conceitos e valores e atentar para as palavras de Jesus, para a pregação de Jesus. Não é para a pregação do pregador da televisão, não. A pregação de Jesus, dos apóstolos, dos profetas. Porque a gente precisa atentar para isso para finalizar. Ele diz aqui a razão. Porque o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Quando Jesus falou essas palavras, ele estava falando sobre um cumprimento profético do Antigo Testamento. Está lá no capítulo 2 do livro do profeta Daniel. Diz aqui no livro do profeta Daniel que o rei Nabucodonosor, o primeiro governante imperial, ele teve o sonho de uma estátua muito grande, com a cabeça de ouro, o peito e os braços de prata, o ventre e os quadris de bronze, as pernas e os pés em parte de ferro e em parte de barro. E ele não soube interpretar aquele sonho, ficou perturbado. Chamou os magos, os feiticeiros do seu reino, os sábios, os astrólogos. Ninguém conseguia interpretar, porque aquilo era mistério de Deus. Aquilo era o plano de Deus, o plano do Evangelho em desenvolvimento. Aí depois que ele chamou todos os magos e ameaçou a vida de todos eles, aí Daniel disse: não mate ninguém não, porque o que você está pedindo, Deus da terra pode interpretar, pode revelar, mas há o Deus do céu que revela mistério, que revela segredo. Ele há de me revelar o significado do teu sonho. E pediu um prazo, e o rei deu o prazo. E quando se cumpriu o prazo, lá vai Daniel, na unção do Espírito Santo, diante do rei Nabucodonosor, e diz: ó rei, a interpretação é a seguinte: a cabeça, a imagem da estátua que tu viste, representa 4 reinos. O primeiro é o teu, simbolizado pela cabeça de ouro. Mas depois do teu reino virá um reino inferior ao teu, que é simbolizado pela a parte do peito e dos braços que são de prata. E o outro reino, né, que é simbolizado pelo o ventre e os quadris de bronze. E finalmente o último reino, que é simbolizado pelas pernas em parte de ferro e em parte de barro. Então o primeiro reino é o teu. Depois de ti virá um outro reino, que no caso foi o reino dos medos e persas. Depois virá o terceiro reino, que historicamente sabemos foi o reino dos gregos. E o quarto reino, simbolizado pela parte de ferro e de barro, foi o reino
vigência esse quarto reino em cumprimento à profecia de Daniel ao rei Nabucodonosor. 3 reinos já estavam passando e o quarto reino estava para se findar. E é interessante que na interpretação do sonho, Daniel diz ao rei o seguinte: olha, todos esses reinos simbolizados pela estátua vão se findar, vão passar. Tem um início, mas também terá um fim. E de fato todos eles passaram. Aí Daniel continuou dizendo assim: mas que virá um reino depois de todos esses, que você viu também no seu sonho, simbolizado por uma pedra que é lançada sem mão de ninguém. Apareceu ela sendo lançada sem auxílio de mão, ninguém a lançou, ela veio direto assim do céu, pegou na parte de baixo da estátua e a derrubou, e a estátua desapareceu. E no lugar daquela estátua que representava os reis do mundo, aquela pequena pedra lançada sem mão alguma começou a crescer, a se amontoar, a se multiplicar, a se amontoar uma sobre a outra e formou uma grande montanha. Aí Daniel diz: sabe qual é a interpretação disso? É que depois de todos esses reinos virá um reino que terá início, mas não terá fim, porque é o reino de Deus, é o reino do céu, e ele está chegando, o tempo está cumprido. Arrependemos e cremos no Evangelho. Sabe o que significa para mim e para você? É que não podemos mais perder tempo com besteira, irmãos. Porque se há 2000 anos atrás esse reino já estava para começar, a cada dia que passa, este reino está para vir em sua plenitude, em toda a sua glória. Eu sonho todo dia com arrebatamento, todo dia eu sonho com arrebatamento, todo dia. Eu só espero que haja um estrondo no céu, daqui para amanhã, e o céu se abra, e o Filho do Homem desça em toda a sua glória, para que haja um novo céu e nova terra, porque eu não aguento mais esse mundo, irmão. Se você está contente com esse mundo, que a cada dia cresce a violência, a corrupção, a imoralidade, a injustiça, a desigualdade, então fique com ele. Eu quero o novo céu e a nova terra, e ele está vindo, porque Jesus está trazendo ele. Agora só vai participar dele quem se arrepender dos seus pecados e crer no Evangelho. Vou finalizar aqui com o texto de Gálatas, para você não pensar que isso é coisa da minha imaginação. Gálatas capítulo 5. Está escrito assim: ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes a essas, sobre as quais eu advirto, como antes já os adverti. Aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Vai ficar muita gente fora, viu? Vai ficar muita gente fora quando o reino de Deus vier em sua plenitude. Mas eu espero que nós estejamos do lado de dentro. Em nome de Jesus, para a glória dele, para a glória de Deus Pai e para a nossa própria alegria. Que Deus nos abençoe. Amém.